Desde o início da exploração espacial, a NASA tem usado ondas de rádio para se comunicar com astronautas e espaçonaves. No entanto, à medida que as missões espaciais geram e coletam mais dados, aumenta a necessidade de nós, cientistas e engenheiros, de criar técnicas mais avançadas de comunicação. Então o que acontece? Veja aqui, por exemplo, a comunicação feita pela SpaceX. Ela é basicamente uma comunicação feita por ondas de rádio. Então a NASA criou o LCRD. O LCRD ele aproveita o poder das comunicações a laser. Essas comunicações usam luz infravermelha em vez de ondas de rádio para codificar e transmitir informações da Terra e para a Terra. E eu aqui, como professor de matemática e física, vou tentar explicar o conceito físico por trás desse tipo de comunicação, beleza? Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar o professor Denis, aqui o profissional da educação, a difundir esse conhecimento. E não esquece que aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, você tem 2 links. Um desses links é o meu curso de matemática para quem detesta matemática e o outro é o curso de física para quem detesta física. Clica ali, dá uma olhada sem compromisso nenhum. Se você quiser, você vem fazer parte aí do meu time de alunos, beleza? Tanto as ondas de rádio quanto as ondas de luz infravermelha do laser, elas são formas de radiação eletromagnética, com comprimentos de onda em pontos diferentes do espectro eletromagnético. E as missões espaciais, elas codificam os dados científicos em sinais eletromagnéticos para enviar de volta para a Terra. A luz infravermelha ela é usada para comunicações a laser e ela difere das ondas de rádio que eu acabei de mostrar aqui nos telescópios, nos radiotelescópios. Ela difere porque ela ocorre numa frequência diferente do espectro eletromagnético, uma frequência muito mais alta. Isso permite com que os engenheiros coloquem mais dados em cada transmissão. E mais dados geram mais informações e nova descoberta sobre o espaço de uma só vez. Então a ideia do LCRD da NASA é transformar aqui a comunicação de rádio em comunicação a laser. Para quê? Para que você coloque mais dados numa só informação. Você vai ter uma frequência mais alta do espectro eletromagnético. Então, o que eu quero mostrar para você aqui? Como que funciona isso? Qual que é o conceito físico envolvido no espectro eletromagnético? Bom, para criar ondas no espectro eletromagnético, você tem que movimentar cargas elétricas. Nossa, Denis, simples assim? Sim. Por exemplo, elétrons. Quando você movimenta um elétron numa condição específica que a física permite, não é qualquer condição, você pode gerar ondas eletromagnéticas. Então você vê aqui, carga elétrica em movimento pode gerar ondas eletromagnéticas. Mas existem diferentes tipos de sabores, digamos assim, da onda eletromagnética. Eu vou mostrar aqui para você numa imagem que eu tirei da Enciclopédia Britânica. Aqui tem os diferentes tipos de radiação eletromagnética, da onda eletromagnética. Então veja ali em cima, no topo da tela, que você tem vários comprimentos de onda, né? Então vamos da esquerda para a direita aqui com muita calma. Veja que na esquerda você tem uma onda um pouco mais larga. A gente fala na física que é um comprimento de onda maior. Conforme você vai andando, tá vendo que a onda vai ficando cada vez menorzinha, ela vai se achatando? Isso significa o quê? Significa um comprimento de onda menor. Na física é o inverso, assim, ó, frequência e comprimento de onda. Quando você diminui o comprimento de onda, você aumenta a frequência. Quando você aumenta o comprimento de onda, você diminui a frequência. Por exemplo, vamos ali olhar o lado esquerdo. Você tem primeiro as ondas de rádio. São as ondas que nós usamos que têm o maior comprimento de onda. São ondas bem grandonas. Significa o quê? Que elas têm uma frequência muito baixa. Conforme você vai andando ali, você tem o infravermelho, vai olhando ali sentido para a direita da tela. Infravermelho, depois você tem a luz visível, você tem o ultravioleta, os raios X e os raios gama. Não existe só isso, mas você tem outras coisas, mas é basicamente isso. O nosso olho, ele funciona só ali onde tem as cores, só na luz visível, ali no meio. Então, o nosso olho só detecta aquele tipo de comprimento de onda, aquele tipo de frequência. Então, se você acha que você enxerga muita coisa, você está completamente enganado, porque nosso olho não consegue ver ondas de rádio, não consegue ver o infravermelho, nem o ultravioleta, nem o raio X, nem o raio gama. Só consegue ver ali a luz visível, que é o que se transforma em cores nos nossos olhos. Por exemplo, ali do lado esquerdo, as ondas de rádio elas são usadas na televisão ou no rádio mesmo lá no teu equipamento.
As micro-ondas são usadas ali para esquentar o teu alimento, por exemplo, pode ser usada nos smartphones, nos telefones celulares. Tem o infravermelho, que é, por exemplo, usado para aquecer radiadores ou é uma coisa que vem do sol. A luz visível, igual eu já falei, que são as cores. O ultravioleta, que é absorvido pela pele lá, que você sente, e também é usado naquelas lâmpadas fluorescentes. Ali o raio-x, que é usado lá quando você quer investigar o que tem dentro do teu corpo ali. E os raios gama, eles são muito interessantes que eles são usados no tratamento de câncer. Então veja que a onda eletromagnética é uma só. Mas conforme você muda a frequência dela, ela vai ganhando características e nomes diferentes. Se você tem um comprimento de onda muito grande, a gente chama de rádio. Se você tem um comprimento de onda muito, muito, muito pequeno, nós chamamos de raios gama. Se você tem um comprimento de onda intermediário, nós chamamos de luz visível, ultravioleta, raio-x e assim por diante, beleza? Então é isso que muda de uma coisa para outra na física. Esse é o conceito físico. O que os cientistas da NASA estão fazendo é mudar da comunicação de rádio para comunicação infravermelho, ou seja, no laser, para você conseguir colocar mais dados numa só mensagem que você manda, beleza? O que acontece? Usando esses lasers infravermelhos, o LCRD ele vai conseguir enviar dados para a Terra numa órbita geossíncrona a 1,2 GB por segundo. O que isso significa, Denis? Significa uma velocidade tão grande que você pode baixar um filme em menos de 1 minuto. Mas essa comunicação vai ser usada especificamente para os cientistas e para os engenheiros comunicarem com os astronautas em missões espaciais que vão acontecer ainda. Bom, se você tivesse vivo no final dos anos 80, início dos anos 90, você vai se lembrar daquelas velocidades de internet dial-up, e que era uma velocidade muito lenta e muito dolorosa para quem mexia, né? A adição de comunicações a laser para espaçonaves é semelhante ao uso da internet de alta velocidade, por exemplo, com tecnologias. E como que isso mudou realmente? Isso mudou conforme as fibras óticas foram sendo desenvolvidas. A fibra ótica ela é um conceito muito interessante, porque ela tem a ver com uma coisa da ótica, da física, chamada reflexão interna total. Se você consegue dominar esse conceito da física, você consegue entender a fibra ótica. E você consegue entender como que a gente consegue mandar sinais a uma longa distância. Isso foi uma revolução realmente para a internet. As nossas conexões de internet domésticas hoje em dia, elas permitem que vídeos, programas e conteúdo de alta definição cheguem às nossas telas quase que instantaneamente. Isso se deve, em parte, às conexões de fibra ótica que enviam luz laser densamente embalada, né? Ela consegue empacotar uma luz e mandar uma grande distância, por meio, obviamente, de cabos de plástico ou de vidro. Isso cria uma experiência muito mais rápida para nós que usamos esse conteúdo. Esse mesmo conceito, sem os cabos de fibra ótica, é aplicado às comunicações a laser que são baseadas no espaço. Essas comunicações permitem que a espaçonave, por exemplo, envie imagens e vídeos de alta resolução de uma forma muito mais rápida. Então, com a comunicação a laser em funcionamento, a espaçonave ela pode enviar de volta mais dados de uma vez só em um único download. E a NASA e a indústria espacial estão aproveitando esses novos desenvolvimentos e criando mais missões que usam laser para complementar os satélites de radiofrequência. Por exemplo, esse aqui, ó. A NASA vai voltar com a humanidade para a Lua nos próximos anos numa missão chamada Artemis. Então, o terminal Orion da Artemis 2, que vai ser uma missão que vai dar uma volta próxima à Lua, ela vai ter uma alimentação de vídeo de ultra alta definição. Isso vai funcionar lá na ideia da luz laser, do infravermelho, para se comunicar com eles. Em 2026 vai chegar uma missão chamada Psyche. Ela vai chegar num asteroide que está a mais de 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Isso aqui é o que nós consideramos quase que um espaço profundo. Isso aqui vai ser melhor entendido e a gente vai conseguir receber mais dados desse asteroide usando a comunicação por laser, usando os conceitos da física que a gente usou aqui, do conceito do espectro eletromagnético, etc. Então, quando você consegue entender como que o espectro eletromagnético é formado, você consegue entender melhor essa tecnologia da NASA, chamado LCRD, beleza? Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar o professor Denis aqui, o profissional da educação. E não esquece de acessar o link dos meus cursos, que está aqui na descrição do vídeo. O curso de matemática para quem detesta matemática e o curso de física para quem detesta física. Beleza? Valeu, muito obrigado e tchau.